Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com um novo episódio do nosso Crosscast. Hoje a gente vai um pouquinho para a área de pneumologia e a gente vai debater sobre o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico realmente faz mal? Vamos discutir um pouquinho os mitos e verdades sobre esse tema. E para isso eu trouxe a doutora Luísa Scaniuela, nossa nova pneumologista aqui da Clínica Cross. Lu, bem-vinda. A Lu eu conheço há um tempo já, bastante tempo, e eu vi ela, né, se formando em pneumo. Lu, conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Paula. Até difícil não te chamar de Paulinha, de Pode tanto chamar, tempo não que a tem gente se problema. conhece. Mas, então, minha trajetória, né? A gente se conheceu na faculdade, eu sou formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Depois disso, fui seguindo minha carreira, fui fazer clínica médica, fiz na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Depois decidi que queria ser pneumologista, cuidar dos pulmões e fazer as pessoas pararem de fumar. E fiz a minha residência de pneumologia na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Muito legal. E agora você já acabou essa trajetória, ainda tá? A gente nunca acaba, parece, né? Nunca. Atualmente eu sou preceptora da residência lá com os residentes da pneumologia do HCFM USP e eu também faço fellowship de doenças intersticiais pulmonares, que é uma Muito legal. sub-área da pneumologia cada vez mais Nossa, Lu, específica. quantos anos deu tudo isso de estudos? Putz, 6 anos de 6 anos faculdade, de faculdade, 4 anos de residência e 1 ano de fellow, então 11 quase anos. 11 anos. Poxa vida. Isso aí. Então, para ver, né, que a nossa jornada é longa. Nossa, Lu, muita coisa você já fez, né? Então, a gente viu nesses últimos anos, e hoje por isso que eu quis trazer esse tema, que eu acho que está muito em alta e a gente tem que discutir cada vez mais, inclusive com os pais dos pacientes, porque tem acontecido um aumento expressivo no uso de cigarro eletrônico, né? Então, vamos começar com a primeira pergunta: o que é um cigarro eletrônico ou vape? Então, exatamente, a gente viu um aumento muito expressivo, né, do uso desses cigarros eletrônicos, principalmente ali nos jovens e adolescentes. Uhum. E o cigarro eletrônico, ele é conhecido também como dispositivo eletrônico para fumar, que a gente abrevia em estudos, em artigos como DEFs, mas é chamado de vape, cigarro eletrônico, entre outros. E ele é um dispositivo eletrônico que consiste ali de uma bateria, geralmente de lítio, que pode ser recarregável ou não, descartável, Uhum. um bucal para onde a gente vai inalar e no coração ali do dispositivo a gente tem um atomizador e o cartucho, o refil ali do onde fica o líquido, que a gente também é chamado de juice, que contém diversas substâncias. E aí esse atomizador ele aquece essa substância até ali 300 graus, forma um aerosol que é inalado Uhum. por esses dispositivos. Então, assim, como eu disse, existem diversos tipos, eles podem ser recarregáveis ou não, eles têm diversos formatos, cores, existem diversos Sabores. sabores. E, inclusive, existem alguns até que têm telas eletrônicas ali que simulam jogos ou tem algum Nossa. estímulo visual também para o uso, que atrai muito o público jovem. Então, Uhum. Nossa. isso é realmente um grande problema atualmente ali entre os jovens adolescentes e jovens adultos, né? E o fato, acho que, de você estar vaporizando, né? Não estar inalando uma fumaça igual o cigarro, que muita gente se incomoda, né? Com o cheiro. Acho que isso também atrai mais ainda, né? Acho que por isso que mudaram isso e realmente os jovens têm. E o sabor, acho que também, né? Contribui muito para essa atração do dispositivo, né? Sim, exatamente. Ele acaba sendo muito mais socialmente aceito, né? Porque ele não tem Uhum. um odor ruim, não tem um gosto ruim. Apesar de ser proibido de fato fumar em ambientes É, fechados, ele acaba sendo muito mais aceito em alguns pois é. locais. Então, assim, acaba realmente sendo muito mais presente ali no dia a dia. Inclusive, eu já vi médicos fumando no pronto-socorro dentro dos Dentro do hospital, né? consultórios. Exatamente. Então, assim, Absurdo, as né? A pessoas gente, perdem o paralelo, né, do que é um cigarro, do que é um. Acham que realmente né? não E a gente é está mais aqui para inócuo, né? desmistificar isso, Exato, né? vamos tentar, não vamos conseguir. E o que que existe dentro desses líquidos que tem nos cigarros? Então, assim, esses líquidos, eles são literalmente uma bomba um coquetel químico ali de diversas substâncias, né? Então, Nossa. mas em geral ele tem uma base ali, um solvente, que pode ser de glicerina ou propileno glicol. Hum. Além disso, e esses dois componentes são o que fazem ali o aerosol, tem água, mas tem também os flavorizantes, que Uhum. existem diversas substâncias,
além de outros aditivos. Tem estudos que relatam até a presença de metais pesados, como Eu já ouvi níquel, falar disso também. dentro das substâncias. E aí, um dos principais, que é a nicotina, os sais de nicotina. Existe os vapes que não contêm nicotina, mas eles são a minoria, quase Uhum. inexistentes, assim. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, mais ou menos em 2015, em que eles pegaram as lojas que vendiam esses dispositivos eletrônicos e eles foram ver e 99% deles continham nicotina, até mesmo os que falavam que não tinham, tinham uma pequena Nossa. quantidade. E existe um risco adicional, né? Então, esses cartuchos dos pods, e eles podem ser ali manipulados e a gente pode ter alterações ali do líquido que está sendo inalado. Inclusive, pode ser adicionado outros tipos de droga. O principal, que é mais utilizado, é o THC, que é o princípio psicoativo da maconha. Outro ponto que eu acho muito importante de ser ressaltado também é a questão dos flavorizantes, né? Que são ali as substâncias responsáveis pelos diversos aromas e sabores que existem dos vapes. Tem relatos ali de mais de 7.000 tipos Nossa, muita diferentes, coisa, né? e a gente já tem algumas dessas substâncias em que a gente já sabe de antemão que são prejudiciais à saúde respiratória, principalmente. Então, um deles, principalmente, é o diacetil, que ele é um agente causador de bronquiolite obliterante, que foi descoberto ali na Nossa. indústria alimentícia, na verdade, porque os trabalhadores das fábricas que mexiam com esse aditivo na indústria Que alimentícia, inalavam. que inalavam, então na indústria se eu não me engano, era de pipoca, Nossa. eles desenvolviam doença pulmonar obstrutiva crônica, que quando ia ser bem investigada, era um tipo de bronquiolite, que é a bronquiolite obliterante, que é uma doença muito séria e irreversível. Nossa. Então, esses flavorizantes, né, apesar de alguns serem liberados de fato pela indústria para serem ingeridos, eles não são liberados para serem inalados. E aí, esse é um que a gente sabidamente sabe dos seus riscos, mas existem Um dos diversos sete tipos, mil, né? né? Então, Exatamente. nossa. Então, assim, claramente não é uma substância inócua, né? Nossa, e como é muito novo, né? A gente nem tem os estudos, então, desses, né, de como estão esses pacientes que estão hoje usando cigarro eletrônico, né? Exato. Então, a gente ainda não sabe muita coisa. Então, todos esses 7.000, como, quem diz que um deles não, também não pode causar outra doença, outro tipo de doença, né? Exatamente. Então, muito perigoso. Lu, depois de tudo isso que você falou, por que que tem tanta gente que ainda acha que o cigarro eletrônico é mais seguro do que o cigarro tradicional? Pois é, então existe ali uma falsa sensação de segurança, né? Uhum, É, muito alimentada pela indústria e pela publicidade, né? A gente não vê tanto no Brasil propaganda sendo disseminadas, né, formalmente sobre isso, porque a gente tem leis muito rígidas, uhum. em relação a isso, mas isso não é uma realidade no mundo inteiro. Então, a indústria publicitária da indústria do tabaco, que é uma indústria muito forte, tem esse papel também de disseminar até como se os vapes fossem uma redução de risco, algo um pouco menos danoso do que os cigarros Uhum. convencionais, e além do apelo, né? Então, isso que a gente já tinha previamente falado, de ter um sabor, ter um cheiro Todos os mais atrativos. agradável, então que torna isso um pouco mais socialmente aceito e um pouco mais difícil de ter essa percepção de que é algo ruim, só ali estando presente no dia a dia, né? E acho que principalmente isso, assim, essa sensação de que é um vapor só saboroso, um pouco mais inócuo. E a gente tem dados do quão pior, ou se ele é pior realmente, ou se ele é igualmente ruim do que o cigarro, porque existe sempre essa comparação, né? Ah, qual é pior? Ah, então se esse daqui é melhor, eu posso. Então, assim, ele não é seguro, né? A gente já definiu isso. Mas existe uma comparação com o cigarro tradicional? A gente consegue traçar alguns paralelos, assim, então, realmente, o cigarro convencional, ele tem uma quantidade pavorosa de agentes carcinogênicos A e gente já sabe, sabidamente né? fazem muito mal à saúde, é, que, no paralelo, os vapes podem até ter uma quantidade um pouco menor, mas contém substâncias que são carcinogênicas, que fazem dano celular e que a gente não tem nenhum nível de segurança, né, para isso. Então, não Uhum. existe uma quantidade mínima, máxima que é permitida e que é segura para o uso dessas substâncias.
E outro paralelo é a quantidade de nicotina presente nesses dispositivos, que, fazendo um paralelo com o cigarro, podem ter até, inclusive, mais quantidade de nicotina do que o próprio cigarro. Nossa, Então, realmente, assim, é muito difícil comparar os dois, mas os dois são ruins e igualmente muito ruins para a danosos. nossa saúde, exato. Aí a gente demorou anos para a gente perceber que o tabaco, né, que a nicotina, né, tudo isso do tabaco era ruim e, inclusive, não faz muito tempo que a gente inseriu leis contra, né, o tabagismo. Até outro dia, as pessoas fumavam dentro do avião, que eu acho, para Exatamente, é uma mim, loucura, né? eu Pensar acho nisso. absurdo. Eu fico pensando, gente, que horror, né? Eu não fumo, então eu não gosto desse cheiro. Imagina você estar num ambiente fechado já, né, tudo fechado, um monte de gente e um cigarro ali. Então, isso eu acho que é algo que a gente está tentando aprender com os erros que a gente fez no passado, justamente hoje no cigarro eletrônico, a gente já prevê, talvez, que isso também seja, né, algo danoso e a gente já está vendo Exatamente, algumas consequências, né? exato. Inclusive para mais ainda jovens e adolescentes, né, adultos jovens e adolescentes, que é onde esse público a gente está vendo que a publicidade está pegando mais, né? Exato. E é verdade que um único pod, né, de vape pode conter tanta nicotina quanto um maço inteiro de cigarros? É verdade. Inclusive, pode conter até mais do que um Foi maço o que de você acabou cigarro. de falar, né? Exato. Assim, a gente tem uma dificuldade, que é esses dispositivos, eles têm uma variedade muito grande, né? Uhum. Então, varia muito a concentração de nicotina que tem em cada dispositivo. E também na quantidade de ml que tem em cada dispositivo, né? Então, para a gente Uhum. poder traçar esse paralelo de fato, a gente precisa saber esses dados. Quantidade, né? Mas, em geral, pode ter. Então, acho que dando um exemplo para ficar mais prático, assim, se a gente pega um dispositivo que tem uma concentração de nicotina que é de 2%, ele vai ter ali 20 miligramas por ml de nicotina, então, em cada ml daquele frasco. Um cigarro convencional, ele tem mais ou menos 1 miligrama. Então, 1 ml desse líquido vai ser compatível com 20 cigarros, que é um maço de cigarro, né? Sim. Então, até pensando no tratamento, né? Quando a gente vai tratar um paciente que tem dependência do vape, a gente precisa fazer esses cálculos, inclusive sabendo, baseado em qual dispositivo o paciente usa, para a gente Uhum. poder fazer uma reposição adequada dessa nicotina de forma não inalada, né, para o paciente Uhum. conseguir passar ali pelos sintomas de abstinência, entre outros. Poxa. Mas, e aí o que interfere nisso também é em quanto tempo esse dispositivo dura para aquela pessoa em específico, né? Então, assim, nesse mesmo exemplo, então, num dispositivo que tenha 10 ml, e que tem essa concentração de 20 miligramas por ml, ele vai ter 200 miligramas de Nossa. nicotina no dispositivo. Se uma pessoa acaba com um vape em 4 dias, é como se ela tivesse fumado 50 cigarros por dia, que é Nossa ali 2,5 maços de cigarro por dia, né? Então, meu isso gera Deus. uma dependência de nicotina muito grande. Outro ponto também, que a indústria do tabaco, né, quando desenvolvendo ali esses dispositivos, eles modificaram também o tipo da nicotina. Então, a nicotina utilizada é uma nicotina derivada do tabaco, mas ela é modificada, eles adicionam um ácido benzoico para reduzir o pH ali dessa nicotina, que faz com que ela seja mais rapidamente absorvida. Então, Hum, é uma nicotina que ela é cerca de 2,5 vezes mais rapidamente absorvida do que a nicotina do cigarro então isso tradicional a também é muito combustão. pior. Então, isso também é muito pior. Então, além de uma grande quantidade de nicotina, ele tem uma nicotina que é mais rapidamente absorvida. E aí, isso tudo aumenta muito o grau de dependência, né, dos dispositivos. Entrando então agora nesse assunto, ele pode causar dependência, sim. O Pode, com vape e os certeza. cigarros eletrônicos causam dependência Causam também. dependência. E quais são os sintomas principais de dependência aqui? O que a gente vê, assim, então, dos sintomas principais de dependência são relacionados aos
sintomas até da abstinência, né? Uhum. Então, quando a gente inala a fumaça, né, do uso vape, o caminho, né? Então, a nicotina sai do aparelho, vai para o pulmão, do pulmão cai na corrente sanguínea e atinge o nosso sistema nervoso central. Atingindo o nosso sistema nervoso central, ele vai ali nos receptores que causam liberação de dopamina e isso vai dar uma sensação de prazer e de recompensa imediata, instantânea. Uhum. Cerca de 15 segundos depois da inalação da fumaça, a gente já tem liberação de dopamina. E aí, esse mecanismo de recompensa é o responsável pelo sintoma, pela adicção, né? Então, é um sintoma de prazer. E aí, quando a gente tem a queda ali da meia-vida da nicotina plasmática, a gente passa a ter os sintomas de abstinência. Isso num uso mais prolongado, né? Em quem faz uso Uhum. contínuo. E aí os sintomas vão ser, realmente pode ter irritabilidade, alteração de humor, fissura, que é esse desejo de fumar muito rapidamente, Uhum. muito forte, né? É, entre também dificuldade de concentração, a gente vê também, eles causam um grau de dependência tão importante que a gente vê pacientes falando que eles acordam à noite para poder fumar, Nossa, de meu tanta Deus. fissura que eles têm. Acordar de manhã e ser uma das primeiras coisas que eles Isso já fazem. é um sinal. Isso é um sinal de dependência claro, assim, Poxa, e né? aí você trata a dependência, então você estava falando, né, que você tem que calcular a dose para usar os adesivos de nicotina e os outros métodos de nicotina para fazer essa, não amigo desmame, né, mas é você tentar tirar essa dependência. Então, ao mesmo jeito que você faz com o cigarro, você precisa também dessa nicotina para você Isso. é, tratar o paciente. Isso, assim, do tratamento, né, para a gente cessar o tabagismo, né, a gente, acho que desmame até pode ser uma palavra bem relativamente adequada, assim, né, a ideia uma das estratégias, né, é a terapia de reposição de nicotina, então que a Uhum. gente pega os adesivos e gomas de nicotina e a gente tem uma absorção cutânea, né, a gente cola o adesivo na pele do paciente, ele vai tendo uma liberação prolongada de nicotina, então ele não faz picos, e aí Não reduz tem a também, fissura. exato, reduz esse Ah, mecanismo ali de recompensa imediata do ato, né? E aí, com uma concentração mais constante ali da nicotina, o paciente tem que fazer um esforço, óbvio, não é fácil, é. precisa ficar sem fumar e sem usar o vape, e aí, aos poucos, ele vai desacostumando e vai conseguindo reduzir, e aí, ao longo do tempo, conforme os sintomas de fissura vão ficando controlados, a gente vai reduzindo ali a miligramagens dos adesivos. Aí, gradativamente, a gente vai reduzindo até ficar sem nada. Hum. E normalmente você faz um acompanhamento em conjunto com o psiquiatra também para a parte de ansiedade, porque eu sei que muitas vezes vem junto, né? As duas condições de você querer fumar, ficar ansioso, né? Vocês costumam fazer essa Sim, assim, interface? é bastante interessante, né? Sempre que a gente tem a possibilidade de ter um acompanhamento multiprofissional, acho que é o melhor cenário, né? Sim, Realmente, os quadros de ansiedade são muito importantes, né? E eles impactam muito ali na resposta ao tratamento. legal. Algumas das medicações que a gente usa até no tratamento, né, Uhum. para a cessação de tabagismo, são medicações ansiolíticas que atuam também nisso, então acabam já meio que ajudando um pouco, então a bupropiona é uma delas, às vezes a gente usa outras medicações, nortriptilina, Tá. mas realmente, assim, a gente vê os pacientes que têm um grau de ansiedade mais importante, eles têm mais dificuldade mesmo para Então cessar. precisaria junto, né? Um O tratamento assim. ideal seria o mundo perfeito, né? Ah, legal. Além da dependência, Lu, quais são os riscos principais do cigarro eletrônico para os pulmões, para o restante, né, do nosso corpo? Sim, tem vários riscos, né? Até dos riscos mais ali imediatos. Então, alguns solventes que tem nesses líquidos, eles são substâncias que causam ali uma hiperreatividade, uma irritação ali da via aérea, que pode causar ali um chiado no peito, sibilos, né? Uhum. E a gente também tem os efeitos a longo prazo, né? A gente sabe que são substâncias que podem causar ali, doença pulmonar obstrutiva crônica, podem ter Que é o casos, DPOC, o né? DPOC,
casos de asma também associados, além de piorar o controle dessas doenças, né? Assim, Então, alguém que já tem essas doenças, nossa, exato. Então, vai piorar muito, né? exato. E a gente ainda não sabe muito bem ao certo, né? Porque os cigarros eletrônicos são relativamente recentes, né? Então, eles foram inventados ali mais ou menos pelos anos de 2000, começaram a ser fabricados, entraram mais ou menos no mercado ali em 2009, com mais, uma quantidade mais expressiva ali a partir de 2013, 2014, e aí desde então deslanchou, né? Que a gente vê no nosso dia a dia. Mas então são aí menos de 20 anos, né, de uso, de acompanhamento. Então, a gente ainda não sabe muito bem ao certo quais são todas as consequências desse uso prolongado, mas o que a gente sabe também é, além do pulmão, a gente tem as consequências negativas do uso da nicotina, então no controle de pressórico, no risco cardiovascular, né, então a nicotina ela aumenta ali a deposição de gordura, aterosclerose, tanto nos vasos do coração quanto nos vasos do cérebro, que podem aumentar risco de infarto, risco de AVC em pacientes cada vez mais jovens, né? E além dos riscos neurológicos também, né? Então, a dependência de nicotina numa faixa etária tão jovem, né? Nossa. Principalmente em adolescentes e adultos jovens que ainda estão no seu desenvolvimento, tanto pulmonar, né? Mas também cerebral, que aumenta risco, né? De déficit de atenção, entre outras coisas, né? Então, Poxa, assim, muita tem coisa, muita né? coisa. Causa muitos problemas, então. E eu já ouvi falar da lesão associada ao cigarro eletrônico, né? EVALI. Por um tempo, há uns anos atrás, começaram a falar bastante, justamente que eu acho que foi quando deu esse boom dos cigarros eletrônicos, né? O que que é essa doença, Lu? Então, o EVALI, né, é uma doença, uma injúria pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos. Teve realmente esse boom ali depois que o cigarro eletrônico virou uma epidemia, Uhum, principalmente ali nos Estados Unidos, né? Então, quase a maioria dos casos dessa EVALI foram relatados nos Estados Unidos mesmo, ali no ano de 2019, uhum. em que foi visto que vários usuários de vape estavam apresentando uma insuficiência respiratória aguda, com necessidade de internação, muitos com necessidade de UTI, ventilação mecânica. E aí foram ver, eles estavam tendo uma lesão no pulmão mesmo, com dano Nossa. alveolar, com inflamação e insuficiência respiratória. Foi nesse contexto, principalmente de aumento, né, do número de uso. Na investigação lá, o CDC, né, o Center Disease Control dos Estados Unidos, fez uma investigação em alguns dos pacientes que eles conseguiram fazer o lavado broncoalveolar, né, desses pacientes, eles identificaram uma substância em comum que acredita-se que tenha sido essa substância a causadora aí do EVALI. Tá. Mas também não é 100% confirmado, mas é uma grande suspeita, que é o acetato de vitamina E, Uhum. que é um composto que era adicionado principalmente nos vapes que continham THC, que eram os derivados Tá. do canabidiol. Então, foi e foi ali no boom antes do início da pandemia, né, também, então foi Nossa. bastante noticiado, mas depois, com a pandemia em si, acabou sendo menos evidente, Observado, né? mas tem alguns casos relatados em outros países, mas o principal ele foi nos Estados Unidos e é sempre uma suspeita, né? A gente, quando a gente pega um paciente jovem que faz uso e tem ali uma interna com um quadro pulmonar difuso, uma insuficiência respiratória aguda, a gente sempre acende ali uma, uma pulguinha atrás da orelha, mas às vezes é difícil a gente provar, né, a causalidade, Uhum. mas nesses casos todos tem essa suspeita. E vem descrito no cigarro eletrônico vitamina E? Pois é, então, assim, principalmente aqui no nosso meio, né, em que a gente tem leis e que isso não é formalmente comercializado, né, Uhum. então é um mercado paralelo, Não tem como a não gente saber. tem, às vezes é difícil Até a porque gente as pessoas não descobrir. devem ler o rótulo, né? Ah, vou ver os Exato. componentes. É. E assim, a gente tem dificuldade às vezes de descobrir até qual é a porcentagem de nicotina que tem ali a concentração. Então, assim, os outros componentes, menos ainda. E que coisa, né? É proibido aqui no Brasil e a gente vê um monte sendo vendido, né? Não, a Isso gente que a gente tem a vê. lei aqui nos Estados Unidos, eu acredito que não seja ainda, ou já foi proibido. Porque lá também é Não, muito eu não vou comum, saber certinho a lei de lá, mas lá não é não é proibido, né? proibido, pode ser comercializado, inclusive em lojas, mas eu não sei os pormenores certinho, assim, das leis de lá. Mas aqui, realmente, assim, apesar de ter leis
relativamente rígidas, né? A gente consegue, se a gente abrir e jogar na internet vape, a gente acha um monte de links de sites Exato. que você pode comprar sem ter nenhuma comprovação da sua idade, Nada, né? procedência nenhuma da loja. Se Os você for componentes, dos né? componentes, se você passar numa banca de jornal, qualquer uma da cidade aqui, eu tenho certeza que você vai acabar encontrando. Que Se coisa, você né? for no centro da cidade, você compra de caixas. Então, assim, Nossa. uma Difícil, né? O dificuldade, né? controle. E quais sintomas têm que servir de alerta aí para a população procurar o pronto-socorro, o pronto atendimento em relação a essa insuficiência respiratória que pode estar sendo causada pelo vape ou pelo cigarro eletrônico? Então, acho que principalmente falta de ar, né? Intolerância aos esforços, principalmente se for algo mais agudo, né? Então, isso sempre precisa ser avaliado em regime de pronto-socorro, né? Uhum. Tosse, sintomas infecciosos, então quando a gente tem ali nossa via aérea exposta, né, à fumaça do cigarro ou do vape, a gente pode ter uma alteração ali mucociliar, alteração das células de defesa do pulmão mesmo, a gente pode ficar mais propício a ter quadros infecciosos. Então, isso também é algo Mas que infecções de deve... repetição, assim. Podem ter, então, assim, Hum, quadros também de dor de garganta, porque às vezes a fumaça, né, do vape pode ter irritantes, né, aquelas substâncias químicas todas que contém, elas podem causar irritação na garganta. Então, acho que de sintomas agudos, principalmente esses. Mais aí a longo prazo, né, então sintomas de abstinência, então se irritabilidade, alteração de humor. Acho que é importante até para os pais, né, ficarem de olho ali nos seus filhos adolescentes. Então, se começar a ter uma alteração de humor fora do habitual, bem que adolescente já adolescente é tem um pouco, né? difícil. Mas, assim, uma irritabilidade fora do Uhum. habitual, né, daquele adolescente. É, e falta de ar, entre outros sintomas. Tosse crônica. Entendi. Então, agora, vou fazer algumas perguntinhas para você, tá bom? Bem rápidas, tranquilas, mas para o pessoal te conhecer, Tá tá bom. bom? Um mito que você gostaria que acabasse na opinião? Acho que no tema aí do episódio, que Poxa, os vapes não fazem mal. ai, vape faz mal. Uma recomendação de livro. Putz, essa é difícil, porque eu gosto de muitos. Mas acho que um livro que é muito fácil de ler, que eu acho que é um livro muito rico, que se passa no nosso país, é de uma escritora brasileira, é, que é um livro fantástico, chama A Cabeça do Santo, que é da Socorro Racioli. Eu gosto muito Tô desse livro, é um dos lendo, meus estou lendo favoritos. agora. Tô animada Tá já. gostando? Tô gostando. Eu li Tô em no um dia e comecinho. meio. Não, tô Eu no devorei comecinho com ainda. ele. Mas tô achando muito legal. E tô achando muito legal que tem muita escritora brasileira hoje em dia, Uhum. né? E mulher, principalmente, né? Eu tenho lido muitos livros de mulheres brasileiras que estão escrevendo livros excelentes. Exatamente. Eu li o outro da Socorro também, que é Ah, o azul. o azul, a capa azul, que é o Oração para Desaparecer. Também é Esse eu quero. muito interessante. É meio um realismo fantástico ali. Hum, Mas eu li um também semana passada, que é de uma outra escritora brasileira, que brasileira? depois eu te mando também, que eu acho que você vai Oba, gostar. tá bom. Ah, eu adoro os da Carla Madeira também. Gosto Já também. Tudo leu é Rio é muito Tudo é bom. Rio, é lindo. Nossa. Uhum. Bom, vamos para a próxima. senão a Para gente não virar um falaria podcast tudo. livre. Se você não fosse médica, você seria o quê? Veterinária. Eu sempre Legal, eu gostei muito também. de animais. Foi, inclusive, difícil decidir quando eu tava ali saindo do colégio. Que bom. Um hobby. Acho que leitura, acho Ah, que atividade física também é interessante. Gosto boa. muito de fazer spinning. Que gostoso. E, por fim, um lugar que você gostaria de conhecer. Existem muitos, né? Mas acho que, ressaltando ali nosso Brasil, eu tenho muita vontade de conhecer os Lençóis Maranhenses, que eu Hum, ainda não conheço, mas pretendo conhecer em breve. Ai, que legal. É muito lindo. Eu acho que realmente a gente tem que reforçar a nossa paisagem aqui no Brasil, porque a gente tem muita coisa, né? Sim, Muita nosso coisa país para é... visitar. Nosso país é maravilhoso Uhum. e é muito diverso, né? Exato, tem Então, um vale a pouco de pena. tudo. Muito legal o nosso papo. Você gostaria de deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes, pacientes aqui? Sim, gostaria, acho que reforçar a mensagem principal, né, aqui da nossa conversa, de que o vape não é só ali um vapor de água com sabor. Ele é sim um produto que tem seus riscos e que informação de qualidade é a nossa principal ferramenta de prevenção, né? Então,
Obrigada por vocês pela companhia. Espero que eu tenha estimulado aí todo mundo a parar de fumar. Se precisar de um pneumologista, estamos aqui. Para ajudar na cessação, né, do Exato. tabagismo. Isso aí, muito bom. Gente, então desmistificamos o mal que o cigarro eletrônico causa, né? E demos aí um monte de dicas, falamos muito sobre o assunto, para vocês entenderem primeiro qual o problema, e depois para a gente enfrentar esse problema juntos, né? Então, se vocês precisarem, a doutora Luísa está à disposição. E Com muito prazer. obrigada, gente. Quem gostou do episódio, curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas, se vocês quiserem, nos comentários, a gente vai responder tudo. E é isso, muito obrigada, até a próxima. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.